Homens maus são valorizados. Homens bons são desvalorizados. A verdade sempre triunfa? Descubra a resposta para isto na apresentação do pastor Mark Finley. Finalmente Salvos. Nós temos estudado o livro de Daniel e nós estamos no 8º capítulo do livro de Daniel. Em Daniel capítulo 7, vimos que um forte pequeno chifre iria surgir. Um poder político-religioso que sairia do Império Romano. E este poder iria mudar a palavra de Deus pela tradição, a lei de Deus pela lei dos homens, os ensinamentos divinos por ensinamentos humanos. E finalmente modificaria a própria lei do grande Deus. Mas chegando ao final do capítulo 7 de Daniel, abram suas Bíblias apenas por alguns minutos no capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7, versos 26 e 27. Daniel viu os eventos terrestres. Algumas vezes seria bom esquecermos o que acontece ao nosso redor para pensar sobre o que acontece acima de nós. Seria bom esquecer os problemas, provações, dificuldades e tristezas da terra e olharmos através da fé para o trono de Deus. Daniel capítulo 7, versos 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7 termina como uma pulsação de alegria e harmonia batendo através do universo. Daniel 7 termina com toda a raça humana obedecendo e servindo a Deus. A Bíblia diz, e todos os domínios servirão e obedecerão a Ele. Quando Deus criou a terra no jardim do Éden, Adão e Eva foram criados para servir a Deus. Foram formados para obedecer a Deus. Foram criados para agradar a Deus. E chegou Lúcifer. E então ele disse, isso não faz diferença se você comer do fruto da árvore do bem ou do mal ou não. Que diferença uma árvore pode fazer? Adão e Eva foram completamente enganados pelo pai do mal e tomaram o fruto da árvore do bem e do mal. Como resultado, eles perderam o jardim do Éden. Eles tornaram-se rebeldes. O nosso planeta é rebelde. Nosso mundo é um mundo de destruição. Adão e Eva pecaram e abriram as portas para sofrimentos, morte, desastres, angústia e tristezas, desgraças para esse mundo. Jesus veio. E Jesus veio para revelar que homens e mulheres, vivendo neste mundo com todas as tentações de Satanás, ainda poderiam ser leais e obedientes a Deus. Na verdade, em João capítulo 8, verso 29, por favor, peguem suas Bíblias e abram João capítulo 8, verso 29. Em João 8, 29, encontramos o lema da vida de Jesus. Em um mundo desobediente, Cristo foi obediente. Em um mundo rebelde, Cristo foi leal. E no conflito entre o bem e o mal, isto seria dito por Jesus em João 8, 29, a essência da vida de Cristo. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus colocou em seu coração que ele queria honrar seu Pai. Em Daniel capítulo 7 nos diz que um dia o universo inteiro irá adorar a Deus novamente e será obediente a Ele. Em Daniel capítulo 8, o conflito intensifica-se. Em Daniel capítulo 8, o profeta focaliza os eventos que irão acontecer no fim dos tempos. Peguem suas Bíblias e abram no 8º capítulo do livro de Daniel. Daniel capítulo 8. O conflito aumenta. Mais uma vez,
Deus nos situa. Mais uma vez, ele antecede os eventos do fim dos tempos para nos localizar no tempo. Abram em Daniel, capítulo 8. Talvez uma pequena revisão irá localizar em nossas mentes onde estamos em Daniel, capítulo 8. Vocês se lembram que em Daniel, capítulo 2, estudamos a profecia da grande estátua onde havia metais. Em Daniel, capítulo 2, nós vimos o grande desafio político. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma desafiam o império de Deus. Em Daniel, capítulo 2, Deus é mostrado como o verdadeiro governador do universo. A rocha destrói a imagem e o reino de Deus triunfa. Então, em Daniel, capítulo 2, Deus está dizendo para nós: se vocês querem ser cidadãos de um reino que dura para sempre, sigam-me. Meu reino sobreviverá. Em Daniel capítulo 7, bestas violentas e agressivas surgiram e um pequeno chifre apareceu. Existe um desafio político-religioso. Aqui o desafio é na adoração e na obediência. Aqui Deus diz: se vocês quiserem sobreviver, minha verdade sobreviverá, minha palavra sobreviverá. E Deus nos leva a obedecer a Ele. Em Daniel capítulo 8, os animais aqui usados para representar as nações não são, nesse caso, animais ferozes, não são mais o leão, o urso, o leopardo e o dragão. Na verdade, vamos ler em Daniel capítulo 8, começando por Daniel capítulo 8, verso 3. Daniel 8, verso 3. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Agora, verso 4. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas, sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres. Agora percebam o carneiro e o bode. O carneiro abaixa a cabeça e o bode também abaixa a cabeça e eles acabam brigando. E o carneiro vence o bode. Uma coisa necessária a ser considerada: o carneiro e o bode eram animais usados no ritual do santuário. Vamos relembrar o ritual do santuário por alguns instantes, porque Deus queria nos dizer alguma coisa através do simbolismo do carneiro e do bode. Ele queria que nós soubéssemos que, mesmo antes de começar a estudar esta profecia, ele estava apontando para o santuário. Supondo que vocês vão viajar, eu digo a vocês que antes de chegar, vocês irão cruzar uma ponte, depois cruzar um rio, e irão encontrar uma curva, e depois irão encontrar um lago, e depois do lago irão encontrar uma montanha. E quando chegarem perto da ponte, dirão: estamos chegando perto. E vocês veem o lago, e depois dizem: estamos mais perto. Vocês veem a montanha e dizem: já estamos lá. Os símbolos que eu dei para vocês estavam apontando para o fim desta viagem. Então o carneiro e o bode eram animais do santuário. Vamos recordar o ritual do santuário. Se uma pessoa pecasse, ela oferecia um sacrifício. Deveria trazer um cordeiro que deveria ser perfeito, deveria ser sem manchas. Por que deveria ser perfeito e sem manchas? Quem seria representado pelo cordeiro? Cristo. Jesus pecou alguma vez? Jesus nunca pecou, mas Jesus se tornou pecador em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar no pecado. Então Jesus, o Cristo perfeito, era representado pela ovelha perfeita e sem manchas. Nós não podemos vir até o santuário sem um sacrifício. O santuário nos leva para o lugar santíssimo, onde entre as asas dos anjos se manifesta a glória da presença de Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem termos a nossa oferta. Somos pecadores, nos rebelamos contra Deus, por isso vimos com os nossos sacrifícios. Nós oferecemos sacrifícios, porque foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Nós viemos como culpados, como condenados, mas oferecemos os nossos sacrifícios. Saímos do